Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai estar falando aqui sobre os selectors, o que é um selector, por que a gente usa, né? Quando que a gente vai estar fazendo uso aqui dos selectors quando a gente está trabalhando com o Redux, beleza? Eu estou aqui na documentação do React Redux e aqui que fala, né, sobre o hook use selector, que é basicamente um hook que permite a gente extrair dados do Redux, né, da nossa store. Então aqui tem uma descrição dele, né, uns exemplos, tem muita coisa aqui para ler sobre ele, mas basicamente é isso. A gente vai usar o selector, né, o hook use selector, para nós extrairmos dados da nossa store, beleza? Então na aula passada eu parei aqui quando nós colocamos a store no provider, né? Esse provider ele basicamente fica por fora de toda a nossa aplicação, então a aplicação inteira tem acesso ao provider, né, que fornece basicamente a nossa store para a aplicação. Aqui nesse caso a minha aplicação é só essa componente home, né, porque é um aplicativo bem simples, né, mostrar ele aqui para vocês, basicamente um contador, né, onde nós aumentamos e diminuímos aí valores, né, e aqui tem outras variações que serão abordadas, né, algumas já foram e outras serão abordadas como a parte assíncrona e a parte condicional em outros vídeos, beleza? Mas enfim, o nosso app é um contador bem simples e na tela home é onde nós fazemos o uso aqui do hook use selector. Aqui na aplicação eu estou usando o hook use app selector, que ele é basicamente, né, e nós podemos abrir aqui o arquivo, ele é o hook use selector, o hook lá do React Redux, só que adicionado às tipagens. Beleza? Então, eu nomeei como Use App Selector. Se eu não me engano, a documentação recomenda nomearmos assim, mas enfim, você pode pôr o nome que você quiser. E aqui eu uso Typed Use Selector Hook, que vem também aqui, né, do React Redux, que é um auxiliar aí, né, que ele é basicamente uma interface que a gente passa para ele o tipo da nossa store, né? Eu chamei aqui de root state, que isso aqui também está na documentação, que esse root state é o retorno e aqui eu acesso o tipo da minha store.getState. Então ele é basicamente o tipo do nosso estado da nossa store. Ficou confuso agora, mas se nós virmos aqui na store, né, onde eu crio a store, eu passo para ela um reducer com duas propriedades, né? Esse reducer é um objeto e eu pego da minha slice o reducer e passo aqui como propriedade. Então eu chamei aqui de counter, que ele é do counter slice.reducer. Isso aqui foi tudo abordado na aula passada, tá? Mas a minha slice, eu passo aqui para ela várias funções. E essas funções combinadas se transformam em um reducer. Então eu estou basicamente pegando esses tipos aqui, junto com o tipo do meu estado inicial, né? E a minha slice, ela basicamente forma um objeto, né? Ela entende que o objeto que eu trabalho com essas funções reducers e que eu defino no estado inicial é o tipo ali da minha store, né? Do meu estado, do objeto que eu trabalho. Então eu estou basicamente pegando esse objeto aqui, os tipos deles, né? O tipo desse objeto é realmente confuso, eu até me embaralho um pouco, e passando aqui para o meu use app selector. Vocês vão entender isso mais para frente. Mas com esse hook tipado, né, eu venho aqui na minha tela home, né, que é o único lugar que eu uso ele, e eu falo que use app selector e passo a função callback. Essa função callback, ela recebe a nossa store, né? Então aqui eu tenho acesso a esse store aqui, é a mesma store que eu forneci para toda a minha aplicação. Então dentro dela, né, aqui na função callback eu escolho qual informação eu quero acessar. Então aqui dentro de store, né, se eu dou um store ponto, eu tenho aqui o counter e o user, que é basicamente essas duas propriedades aqui. Então se eu dou um store ponto counter, eu vou acessar as propriedades que eu tenho dentro de counter, que se eu olho aqui na minha interface, né, aqui dentro de store eu tenho a pasta counter, que é referente a esse reducer, e aqui dentro eu tenho a interface eCounter, que é a interface que descreve o objeto que eu trabalho, né, as propriedades do objeto que eu tenho dentro do meu reducer, da minha store, na propriedade counter. Então é basicamente um counter e um loading, né? Aqui ficou meio que redundante essa nomenclatura, porque o nome do reducer é counter e o nome da propriedade aqui dentro também é counter, né? Eu deveria ter melhorado isso aqui, mas aqui na minha store, quando dou store.counter, eu estou basicamente acessando esse objeto.
né? Se eu venho aqui na minha slice, eu estou basicamente acessando essa slice aqui, tá? Só que eu estou acessando a store, não o reducer. Então a store é somente para buscar os dados, né? Que é o que eu estou fazendo. Então se eu dou um store.counter e dou um ponto novamente, aqui dentro eu tenho counter e loading, que são duas propriedades da minha store, que são duas propriedades do meu reducer counter. Então se eu quero acessar aqui o counter, né, que é basicamente o contador, o que está sendo exibido em tela, eu vou acessar. Se eu quiser acessar o loading, eu também vou acessar. Então aqui nesse caso eu estou acessando store.counter, né, o objeto externo, e aqui eu estou fazendo um destructuring, pegando somente o counter e o load. Na verdade são as únicas duas opções que eu tenho, né? E o loading, ele é um booleano. Eu uso ele para decidir se eu vou mudar ou não, se eu vou mostrar ou não o meu modal em tela. E o counter é o contador, né? Se eu pego aqui a aplicação, é esse número que está sendo exibido. E eu estou exibindo ele aqui nessa tag text. Então, se eu passar até 2 counter aqui, a gente pode ver que o número vai se repetir, 22, 22, né? Então, essa variável counter é o valor atual do meu contador, né? E eu consigo acessar ele graças ao meu hook useSelector, né? Que nesse caso aqui é o useAppSelector. Beleza? Então, o selector é basicamente isso, né? A gente usa ele para acessar o valor que nós estamos manipulando na store, que nós temos armazenados na store. E para fazer essa manipulação, nós usamos o useAppDispatch, né, que foi abordado aí na aula passada, usando a funçãozinha dispatch e as nossas actions. Beleza? Então, basicamente, esse é o ciclo completo do Redux, né? Nós temos aí as actions, nós temos os reducers, e os reducers também nos dão a store, e aí nós usamos o hook useDispatch e useSelector para... O dispatch é para disparar as ações que alteram o nosso estado, e o selector é o que nós usamos para acessar esse estado e pegar os valores. E outro detalhe também que é muito importante, porque é basicamente sempre que nós alteramos o estado, né, nós alteramos aqui o valor da nossa store, os valores, se eu altero um valor que eu estou acessando, por exemplo, na componente home, que é basicamente o counter, então se dentro de counter eu altero o contador ou o loading, essa componente inteira ela vai ser recarregada. Então nós não precisamos nos preocupar em questão de recarregar a página, porque quando esse valor é alterado dentro do Redux, ele já é automaticamente a componente, né, ela já detecta essa alteração e já atualiza, sem precisar da gente ter que se preocupar com a atualização da tela, beleza? Então basicamente é isso, né? O hook useSelector é basicamente isso. E para essa aula é isso. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.